Precisamos falar sobre o velho Tim Walz, porque temos uma notícia bombástica hoje. Uma notícia de última hora que é absolutamente enorme. E é algo que, você sabe, eu já tinha dado a entender há bastante tempo. E nós vamos entrar nesse assunto em apenas um segundo. Mas antes de chegarmos lá, vamos dar uma pequena viagem pela memória. Porque se vocês se lembram, Tim Walz foi realmente questionado sobre a fraude que estava acontecendo em Minnesota não faz muito tempo. E aqui está um pequeno trecho disso. Dá uma olhada. Havia 500 vezes mais pacientes com autismo nesse período. Usando 2018 como referência, você sabe quanto esse programa pagou em reivindicações do Medicaid? Não sei, deputado. Foram aproximadamente 671 mil dólares. Você sabe quanto esse programa pagou em reivindicações do Medicaid em 2024? Não tenho esse número agora. 342 milhões de dólares. Isso é um aumento de cerca de 500 vezes em 6 anos. Houve 500 vezes mais pacientes com autismo nesse período? Não posso falar sobre isso, mas direi, deputado. Isso não parece razoável, certo? O senhor não acha que houve um aumento de 500 vezes no número de pacientes com autismo em 6 anos, certo? Correto. Por isso iniciamos visitas presenciais em 2000. Então concordamos que... Aumento de 100 vezes. 6 anos. Aquele era o velho Tim Walz lá em cima, agindo como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. Nenhuma ideia. Vocês se lembram disso? Porque esse momento foi muito revelador para mim em toda essa saga. Muito revelador. Falei isso no dia, quando veio à tona, e acho que até fiz um vídeo sobre isso. Falei isso após o trecho ser exibido. Mas aqui está, dá uma olhada. Grandes notícias políticas de última hora vindas de Minnesota. O governador Tim Walz, que claro foi o candidato democrata a vice-presidente em 2024, encerrou sua candidatura à reeleição para governador. Ele não disputará a reeleição, enquanto cresce a pressão pelo escândalo de fraude em assistência social. Walz não foi acusado de irregularidades, mas o caso virou uma dor de cabeça política. Agora, vamos ao correspondente-chefe de assuntos nacionais da CNN, Jeff Zeleny. Isso surpreende nesta manhã, ou teria surpreendido se você dissesse há 2 ou 3 meses que isso aconteceria. É isso mesmo, John. Bom dia. Até mesmo talvez 2 ou 3 semanas atrás, a verdade é que o governador de Minnesota, Tim Walz, vinha insistindo em concorrer a um terceiro mandato, o que já seria algo sem precedentes por si só. Minnesota não elegeu um governador por 3 mandatos consecutivos, mas é essa investigação federal cada vez mais profunda, além desse escândalo que está se ampliando. Como você disse, ele não está envolvido nisso. Na verdade, essa notícia em Minnesota já é antiga e ocorre há muitos anos. A acusação começou ainda durante o governo Biden, mas durante as festas de fim de ano ela certamente se ampliou. Houve um influenciador de direita que postou um vídeo viral nas redes sociais que literalmente se espalhou rapidamente. Quando o vice-presidente dos Estados Unidos e o diretor do FBI se envolveram, a situação ganhou ainda mais atenção. Há preocupações entre democratas de Minnesota sobre a decisão do governador Walz de tentar um terceiro mandato. Eles acreditam que isso pairaria sobre todo o esforço de reeleição e talvez até prejudicasse o Partido Democrata, mesmo não havendo nenhuma sugestão de irregularidade. Esse escândalo ocorreu sob sua responsabilidade. Agora recebemos seu novo posicionamento nesta manhã. Isso não importa o motivo dele, porque, claro, todos eles dizem a mesma coisa. E o que eu disse naquele dia, se não me engano, porque quero dizer, é algo bastante óbvio. Ninguém que é inocente foge. Você só faz isso, coisas assim, quando sabe que é culpado. Eu só vou, recuar. Eu vou, aproveitar esse tempo para valorizar o tempo com minha família e blá blá blá. Você só faz esse tipo de discurso quando sabe que está culpado. Por exemplo, olha o tio Trump. Apesar de ter sido arrastado por vários tribunais e ter seu nome jogado na lama diariamente, ele alguma vez apenas desistiu e disse: "Quer saber? Eu só vou sair de cena. Vou aproveitar esse tempo para ficar com minha família." Sabe, ele alguma vez fez um desses discursos? No fundo, ele sabia que não era culpado, na minha opinião. Mas muitos desses indivíduos, quando sabem que são culpados, fazem esse discurso. É quase como se...
É quase como aceitar um acordo judicial em vez de ir a julgamento. Sabe, tipo, quando você sabe que é culpado, é melhor aceitar aquele acordo judicial do que ir a julgamento porque, quero dizer, sim, você pode até ganhar no julgamento, mas se perder, cara, você vai passar o resto da vida na prisão. Dependendo do caso, claro, você entendeu o que quis dizer. Essa pena será bem maior do que se tivesse aceitado o acordo judicial. E é assim que eu costumo enxergar esse tipo de situação quando elas acontecem. E é isso. É exatamente o que a gente conseguiu. Dá uma olhada. Hoje foi divulgado um relatório de supervisão do Congresso da Câmara, com 205 páginas, e diz que as principais autoridades de Minnesota, como o governador Tim Walz e o procurador-geral Keith Ellison, já sabiam da fraude desde 2020, mas mesmo assim permitiram que os pagamentos fossem feitos aos fraudadores. Eles afirmam que, segundo o relatório, agiram assim por temer acusações de discriminação racial, já que muitos réus são da comunidade somali imigrante. Mais um exemplo do politicamente correto dando errado. Pessoas cometendo crimes, tirando dinheiro dos contribuintes. Muitas imigraram e algumas nem são cidadãs. Eles usam esse dinheiro para fraudes com conhecimento do governo, que nada fez porque são uma classe protegida. Eles atacaram os denunciantes. Isso está no relatório. Carta do Comitê de Supervisão da Câmara para J.D. Vance. Foi isso que disseram nessa carta. O comitê pede que a força-tarefa da Casa Branca para eliminar fraudes revise todos os programas de serviços sociais de Minnesota. Devido às vulnerabilidades causadas por funcionários do Estado que, ao invés de combater fraudes, tentaram encobrir ou minimizar relatos e descobertas. A investigação do comitê revelou que altos funcionários de Minnesota, como o governador Walz e o procurador-geral Ellison, sabiam de fraudes em programas sociais financiados pelo governo federal. Por anos, tinham autoridade para interromper pagamentos e banir prestadores fraudulentos, mas repetidamente não agiram. Como resultado, potencialmente bilhões de dólares dos contribuintes americanos foram pagos a agentes fraudulentos. Eles supostamente têm 9 bilhões, disseram, foram roubados em gastos de alto risco do Medicaid e 250 milhões do programa nutricional para crianças. Além dos muitos dólares destinados a quem precisava de serviços para autismo, disseram às pessoas para inventar e orientaram pais a declararem que seus filhos eram autistas. Ficamos com parte do dinheiro e vocês com outra, sem mencionar as crianças com autismo em Minnesota. E essas pessoas fingem que não veem. E eu só quero descobrir onde estão as malas de dinheiro. Nós temos as fotos enquanto você passa pela TSA. Você expôs isso. Você abriu tudo. Nós vimos as imagens. Espero que isso esteja incluído no relatório. Sim, 30 denunciantes e alguns estão acusando Wallace de retaliação. Se os funcionários dessem o alerta, então ele retaliaria, segundo eles. Pronto, pegamos ele. Sim. E eu vi isso desde o começo, né? O comitê de supervisão encontrou isso. Eu percebi isso desde o início. Não tem como essa fraude generalizada estar acontecendo no seu estado e você não ter a menor ideia. Não tem como. Simplesmente não é possível. E vocês lembram, eu não tenho o vídeo aqui, mas alguns de vocês podem se lembrar disso, e eu já mencionei isso antes. Mas tinha uma mulher quando tudo isso começou. Sabe, quando tudo isso veio à tona e o Centro Leading foi exposto pela primeira vez. Tinha uma mulher do estado. Eu não consigo lembrar exatamente qual era o cargo dela no estado, mas se não me engano, era uma mulher negra, de pele um pouco mais clara. E ela apareceu em vídeo e disse que o Centro Leading tinha sido fechado. E que por isso não havia ninguém lá, ou algo assim. E então o dono do Centro Leading, tipo no dia seguinte ou 2 dias depois, algum tempo depois disso, logo depois disso, apareceu e disse que não havia ninguém lá, porque eles não estavam abertos, porque eles só abriam às 2 horas ou algo assim. E é tipo, peraí, por que essa pessoa do estado faria uma afirmação tão definitiva assim? Ela está mentindo. Ela está tentando encobrir e eles não se comunicaram antes dele aparecer na câmera e dizer aquilo. Então agora ela acabou de ser desmascarada, então eu fico tipo, 100%... Todos sabem disso, porque não tem como ser diferente. Deveria haver fiscalização com agentes do Estado verificando. Se não há, sabemos o motivo, mas provavelmente existe, só que não se importam. E as pessoas no topo, Tim Walz, certo, estão recebendo propina através de doações de campanha. Eles não estão pegando esse dinheiro e colocando na conta bancária deles, ou enterrando no chão,
E enterrar dinheiro no chão definitivamente é uma péssima ideia, a menos que você sele bem direitinho. Já ouvi algumas histórias de terror sobre pessoas que enterraram dinheiro e não selaram direito. E quando elas voltaram para pegar, o dinheiro estava completamente grudado e mofado. E nesse ponto, basicamente não valia mais nada. Então é isso. Não enterre seu dinheiro se você tiver um dinheiro extra. Péssima ideia. A menos que você sele corretamente. E eu nem sei como fazer isso. Mas enfim, isso não vem ao caso. É claro que ele não colocaria esse dinheiro na própria conta bancária. Seria óbvio demais. Ei, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu não vou mandar você para a cadeia, mas vou precisar que você faça uma doação para a campanha. Iguale as doações de todo mundo, beleza? Vou manter em segredo. Vocês podem ganhar seu dinheiro. Eu ganho o meu. Ei, você me ajuda, eu te ajudo. E é assim que isso vai funcionar. E assim você tem um aumento de 500 vezes nos casos de autismo. Tipo, isso não é óbvio. Como assim? Isso é um alarme de incêndio nível 5. 500 vezes esquece o dinheiro. Só o número de casos já seria um alarme de incêndio. O que está acontecendo com essas crianças? Sabe, qualquer pessoa decente que está governando um estado iria querer descobrir: será que existe algum tipo de agente químico sendo liberado nessas pessoas? Tipo, o que está acontecendo? 500 vezes, tipo, uau, isso é loucura. Sabe, um aumento de 10%, até mesmo de 50%. Ok, quero dizer, você começa a questionar, mas 500 vezes só estou dizendo. Então, E aí, claro, você tem esse vídeo da Amy Bach, a arquiteta do Alimentando o Nosso Futuro, que foi presa por uns 40 anos, isso foi o que ela disse. Eu tenho que acreditar que o gabinete do governador e o gabinete do Keith Ellison estavam cientes disso. Eles disseram que ajudaram o FBI, disseram que foram informados. Ao que parece, sou assustadora, então eles não fizeram nada. Direto da boca dela. Tenho que acreditar que eles sabem. Tipo, como eles não saberiam? Todo esse dinheiro sumindo. Como eles não saberiam, ou melhor, como eu deveria dizer, sumindo, mas sendo gasto de repente. Como eles não perceberiam? Sabe como seria? Então tá aí, senhoras e senhores. Vamos ver no que isso vai dar. O que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando? Me avisem. Mas nós temos confirmação do Comitê de Supervisão de que sim, Tim Walz sabia de tudo isso pelo menos desde 2020. Ele provavelmente já sabia disso antes, mas desde 2020 ele conhece a fraude em Minnesota. Comentem aí embaixo, digam o que pensam. Fiquem seguros. Paz e amor. Tô indo.